Olá pessoal, espero que vocês estejam gostando do conteúdo aqui do nosso canal. A minha preocupação é levar a informação de uma maneira bem simples, bem didática, que faça sentido para o estudante e profissional de nutrição, educação física, medicina, farmácia, entre outras áreas aqui da saúde, mas também para você que é advogado, é engenheiro, é arquiteto e busca também uma alimentação saudável, não buscando apenas conceitos tão técnicos, tão assim, mais pesados, conceitos de bioquímica, fisiologia, entre outros, mas eu busco aqui uma linguagem que seja acessível para todos os públicos. A ideia é essa aqui do nosso canal, diferente de quando eu vou ministrar uma aula específica para uma pós-graduação ou algo mais direcionado. É claro que tudo vai ser sempre muito bem alicerçado com artigos científicos e toda essa preocupação mais acadêmica, mas aqui o objetivo é um bate-papo mais descontraído, esteja você me assistindo ou apenas ouvindo. Sabemos que muitas pessoas preferem ouvir aqui o YouTube quando estão no carro ou fazendo o seu aeróbico do que necessariamente estar assistindo os vídeos. O assunto de hoje, ele é de fundamental importância para termos uma alimentação mais saudável, mas, no entanto, gera ainda muita confusão. Muitas pessoas acabam não tendo essa visão da importância de pensarmos micro antes de pensarmos macro. O que eu quero dizer com isso? Quando observamos as redes sociais, até uma maneira bem comum de falarem sobre isso hoje, os influenciadores, atletas e até muitos profissionais, é o famoso bater os macros. Ou seja, atingir as quantidades adequadas de proteínas, carboidratos e gorduras para ganho de massa muscular, melhora de performance, emagrecimento, definição, entre outros objetivos. Mas de nada adianta a sua dieta estar perfeita em proteína, carboidrato e lipídio se você estiver com a deficiência de algum micronutriente. Quando falamos em micronutrientes, estamos falando de várias possibilidades envolvendo vitaminas e minerais, e o que complica um pouquinho é que existe uma sinergia entre elas. Muitas vezes você acaba suplementando uma determinada vitamina ou determinado mineral e acaba proporcionando uma deficiência de outro mineral que acaba tendo o efeito, agonista com essas substâncias. Então elas necessitam de ter ali uma sincronia, principalmente quando falamos em suplementação. Quando falamos em uma alimentação diversificada, contendo uma grande variedade de frutas, legumes, verduras, cereais integrais, e não apenas comer tomate e alface na salada, mas sim tomate, alface, brócolis, chuchu, abobrinha, couve-flor, acelga, entre todas as outras possibilidades. Da mesma maneira, não apenas comer banana, mas comer banana, frutas vermelhas, comer manga, uva, kiwi, abacaxi, melancia, maçã, pera, goiaba, diversidade. Quando temos uma diversidade muito grande, ainda acabei me esquecendo aqui de leguminosas, oleaginosas, para deixar mais completo ainda. Quando temos essa diversidade na alimentação, nós temos uma ingestão adequada, sim, de toda a gama de vitaminas e sais minerais, já com a interação adequada entre elas. A natureza é perfeita, a gente que vai lá e estraga tudo com esse estilo de vida maluco que a vida moderna, atual, acaba proporcionando. Claro que existe a vitamina D, para a qual nós necessitamos da exposição solar para que ela seja sintetizada, mas as demais vitaminas e os minerais nós conseguimos sim, por meio de uma alimentação muito diversificada, atingimos as nossas recomendações diárias. Problema: hoje, como eu disse, essa vida maluca, que ninguém tem tempo para nada, e nem, inclusive, para cuidar da sua saúde acaba faltando tempo, por incrível que pareça, mas é a nossa realidade. Acabamos não conseguindo essa variedade nutricional como deveríamos. Às vezes os macronutrientes estão todos organizadinhos, a pessoa leva para o trabalho a sua marmitinha com arroz e franguinho desfiado, purezinho de aipim, com carne moída, etc. Mas aquela variedade de legumes, verduras e frutas acaba ficando em segundo plano, quando na verdade deveria estar em primeiro plano. E com isso temos pessoas com até físicos muito bons, mas com deficiências vitamínicas e minerais que a longo prazo proporcionarão sim consequências de deficiências, e essas deficiências vão atrapalhando tão apenas ali o bem-estar físico, estético daquela pessoa, mas também trazendo ali algumas complicaçõezinhas, até gerando algumas patologias. Por exemplo,
Uma pessoa que tem uma deficiência baixa em ferro, algo muito comum em mulheres que têm uma maior perda pelo fluxo menstrual, isso vai variar, claro, de cada situação. Quando falamos de uma mulher esportista que perde ferro pelo suor, perde ferro até mais ferro pela urina e pelas fezes, acaba tendo ali uma chance maior de ter uma deficiência de ferro, somado aqui ao uso de muitos medicamentos anti-inflamatórios, por exemplo, que tem essa relação, essa interação negativa com a absorção aqui de ferro. Então, temos aqui uma condição em que esse nutriente pode afetar a disposição, a energia dessa pessoa. E tendo menos energia, ela automaticamente vai ter uma maior fraqueza com relação aos seus treinos e não vai conseguir atingir os seus resultados estéticos, além de, claro, afetar ali a sua vida produtiva como um todo, envolvendo trabalho, família, estudos, etc. Então, essa mesma pessoa, com uma ingestão adequada de proteínas e carboidrato, principalmente, que é o nosso nutriente energético primário, acaba não tendo a energia necessária proveniente desse carboidrato porque está com uma deficiência de ferro, mas poderia também ser uma deficiência de magnésio. Alguém com uma deficiência de magnésio pode ter um risco maior para resistência insulínica, pode aqui ter um prejuízo com relação à qualidade do seu sono. Aí o sono em deficiência vai gerar um monte de consequências danosas, inclusive um péssimo controle do apetite. E magnésio não é um mineral que nós encontramos em grandes quantidades, por exemplo, em arroz ou no caso em carnes. Nós precisamos ali de uma variedade, né, incluindo aveia, abacate, sementes, destacando aqui a semente de abóbora, banana, então leguminosas. Então nós precisamos, acima de tudo, de uma variedade alimentar interessantíssima, e a suplementação acaba suprindo ali a ingestão de uma forma mais técnica, como aqui, por exemplo, no consultório, fazemos uma suplementação mais específica, de acordo com resultados de exames laboratoriais associados à anamnese aqui da paciente. E em conjunto com a prescrição de um suplemento, seja uma formulação magistral ou um suplemento pronto, sempre em conjunto a educação nutricional de quais são os alimentos fonte, para que essa pessoa não se torne dependente da suplementação para o resto da vida, salvo ali em condições muito peculiares, muito específicas. Então, outro ponto, não adianta também nós temos aqui seja uma suplementação ou uma alimentação contendo os minerais e vitaminas adequados, se a absorção não está acontecendo. Então, o trato gastrointestinal saudável é fundamental para o melhor aproveitamento dessa dieta alimentar que contenha esses micronutrientes e paralelo também para que a suplementação seja mais efetiva. Alguns medicamentos, já citei aqui exemplos de anti-inflamatórios relacionados aqui a ferro, mas alguns outros medicamentos, inibidores da bomba de prótons, tão comumente utilizados para desconfortos gástricos. A própria metformina, que em muitas situações ela é realmente necessária ser mantida a sua utilização até mesmo em longo prazo, elas acabam afetando o trato gastrointestinal e podendo proporcionar uma deficiência de alguns micronutrientes, destacando aqui a vitamina B12, fundamental para o metabolismo energético, fundamental para a nossa saúde neurológica, até mesmo com prevenção de doenças neurodegenerativas. Níveis adequados de vitamina B12 são fundamentais, e isso também a curto prazo, envolvendo memória, envolvendo concentração. E até outro ponto relacionado à vitamina B12, muito cuidado para aquelas pessoas que são veganas, necessitam sim a suplementação contínua de vitamina B12, porque é uma vitamina encontrada basicamente em alimentos de origem animal. Então, olha só, uma deficiência de uma vitamina B12, que acaba sendo fundamental para o metabolismo energético, assim como o ferro, também vai prejudicar aquela pessoa que está com uma ingestão adequada de carboidratos, mas que não está tendo a energia necessária no seu treino. Atualmente, tudo é culpa da testosterona. Eu estou sem energia porque minha testosterona está baixa. Claro, em algumas situações pode realmente ser, mas sempre identificar antes de avaliar até mesmo a saúde hormonal, como está aqui toda essa cascata da ingestão de micronutrientes e também a relação com a sua absorção. Isso, claro, em um consultório nós temos inúmeras ferramentas envolvendo, como eu já disse, exames laboratoriais, também falando em saúde do trato gastrointestinal. Você pode ir até ir à solicitação de um sequenciamento genético de microbiota intestinal para fazer a correta suplementação, mas também pensando naquelas pessoas que não têm esse acesso ainda a um profissional, a testes mais específicos, realmente essa visão de que ela precisa ter uma adequação de vitaminas e minerais, primeiro a partir da dieta. Observou que não tem como, no momento, ter uma alimentação diversificada, e às vezes não tem como mesmo, gente. Às vezes a pessoa está numa situação que a vida está tão bagunçada, está tão corrida, que ela precisa ter
ali uma suplementação, pelo menos de base, mesmo que não tenha seja tão assertiva assim, mas uma suplementação de um multivitamínico mineral de qualidade, que muitos profissionais não concordam nesse sentido, de que o multivitamínico padrão é um bom suplemento, mas isso nós estamos falando de uma bolha específica da população que tem ali um profissional em um consultório específico cuidando de todos esses detalhezinhos. Agora, para uma população que não tem ainda esse acesso, eu considero muito interessante sim um multivitamínico padrão claro, de qualidade, para que esteja fazendo aqui esse suporte de vitaminas e minerais para aquele indivíduo que não tem uma alimentação com tanta diversidade dessa maneira. Algumas situações nós devemos ter ainda mais cuidado com relação à ingestão de vitaminas e minerais. Pacientes bariátricos que têm uma alteração no seu trato gastrointestinal devem ter um acompanhamento muito próximo de um profissional fazendo as devidas suplementações de acordo com a necessidade, de acordo com cada momento do seu pós-cirúrgico. E também falando aqui de longevidade saudável, quanto mais nós envelhecemos, a tendência é que seja maior o nosso estresse oxidativo, maior o processo de inflamação crônica, um prejuízo com relação a diversidade da nossa microbiota intestinal, diminuindo, portanto, a absorção desses micronutrientes. Então, é uma situação que, quanto mais nós vivemos, mais cuidados devemos ter com relação a deficiências vitamínicas e minerais, até porque é uma fase da vida, devido à nossa fragilidade maior, a necessidade de termos níveis adequados de todos os micronutrientes. Imagina só uma pessoa com mais idade, com o sistema imune debilitado por ausência de zinco, por níveis baixos de vitamina D. Então, qualquer resfriado pode ser um risco de vida para essa pessoa. Então, a imunidade, para ser fortalecida, nós precisamos de uma saúde intestinal adequada e, em paralelo, uma adequação de todos os micronutrientes na sua dieta. Então, portanto, é um caso bem específico que realmente necessita de maior cuidado. Claro, nutrição esportiva, um atleta de alta performance devido ao elevado estresse oxidativo gerado por um treinamento de alta intensidade, muito volume, muito estresse psicológico, muita pressão em cima desse atleta, também a importância de realmente uma suplementação para suprir essa necessidade maior, muitas vezes de antioxidantes realmente, que um atleta, dependendo do seu planejamento de treino, aí claro, cada fase é uma nova fase, ele vai ter essa necessidade. Ou seja, gente, eu poderia falar horas e horas aqui sobre vitaminas e sais minerais, cada um tem a sua peculiaridade, cada um tem os seus cuidados relacionados aqui à suplementação, mas fica pelo menos aqui de início a dica para maiores cuidados com relação a deficiências de micronutrientes. Antes de pensar macro, vamos pensar micro, porque de nada vai adiantar uma dieta perfeita em macronutrientes se você tiver ausência de algum micronutriente. Prometo que na sequência estarei fazendo alguns vídeos específicos sobre as vitaminas e minerais mais importantes no sentido aqui até de suplementação. São elas, o magnésio, o zinco, a própria vitamina D, vitaminas e minerais com ação antioxidante. Então, realmente aqui nós temos muito conteúdo pela frente aqui no nosso canal e conto com a sua colaboração para colocar aqui embaixo alguns assuntos que você gostaria que eu abordasse aqui dessa maneira, mais informal, mais tranquila, uma espécie de bate-papo para que realmente você tenha aí o seu aeróbico, o seu momento de descanso, ou até mesmo, claro, você estudante profissional, que seja uma forma de um estudo mais tranquilo, aqui mais didático do que realmente você está acostumado com conteúdos ali mais técnicos e às vezes até mais maçantes, dependendo do momento do dia. Então é isso, pessoal. Espero que tenha feito sentido para vocês. Um grande abraço.